tudo que tem a ver tudo que tem a ver com fiscalização vai para controle, né? Tudo que tem a ver com design, com projeto, com medidas, vai para adequação, tá? Um mapa síntese com aquelas fotos, muito bom, tá? Sugestão de inserir o mapa puxando setas para as ilustrações, tá? Questão das legendas, que eu já falei também. Uma coisa que é importante, sempre mostrar, tá, gente, a setorização antes de mostrar o setor. Eu anotei isso aqui com relação ao trabalho de vocês, mas não é só com o trabalho de vocês, não. Alguns tiveram esse problema, tá? Mas coisa fácil também que conseguem, conseguem ajeitar com facilidade, tá? Então, falta mostrar a setorização antes de mostrar o setor. Primeiro você mostra a setorização, depois você vai mostrar o setor. Interligar as diretrizes, e isso é uma coisa que eu vou falar na aula de hoje, tá? Por exemplo, uma ação bioclimática, ela está ligada ao quê? Ela vai estar ligada à vitalidade, vai estar ligada à adequação, e aí vocês podem fazer um mapa mental como vocês quiserem, mas é interessante o quê? Que tenha isso, tá, interligado. A estética está relacionada com o sentido, a integração, ela tem a ver com o acesso, tá? E aquele slide lá que vocês citam o geógrafo, talvez jogar ele lá mais para uma introdução, tá? Para uma coisa assim, tá? Mas acho que vocês estão bem no caminho certo, tá? Eu acho que não fosse por essas coisinhas que podem melhorar mais, assim, da parte gráfica até, que dá para a gente ter um acabamento melhor. Então, dos 10 pontos que estavam ali nesse trabalho, eu tirei só 1,5. Então, por essa etapa média aqui, vocês ficaram com 8,5, tá? Podendo aí ter um bom aumento na média, vocês já fizeram um trabalho bom também na primeira etapa, e ficou bom. Ana Beatriz, Ana Júlia, Carol, Isadora, não tem nenhum aí, né? Tem alguém aí dessa equipe? Vou ver aqui no chat. Não. Tá. Vamos lá. Prosseguindo aqui, tá? Gente, eu tô indo na ordem, certo? Foram as apresentações. Vamos lá. Equipe da Mísia, Ellen e Pedro, tá? Muito bem, também apresentaram sumário, introdução. Gostei muito da parte também do questionamento que vocês fizeram, né? O que é o Riacho hoje? Achei legal que vocês falaram um pouco de história, tá? Quando vocês incluíram mapas antigos ali, eu percebi uma diferença muito grande de tempo entre as imagens, tá? E aquela imagem iconográfica lá do Capitão Mor, lá do Manuel, que é mais um registro iconográfico, a gente nem considera aquilo ali uma cartografia, não, tá? Ali é mais um registro iconográfico, quer dizer, um registro icônico, né? Que tem alguns elementos ali que são elementos de cartografia, mas que não caracteriza ali uma cartografia, certo? Melhorar um pouco a diagramação, tá? Uma coisa que eu acho que pode prejudicar a apresentação também de vocês é evitar, gente, colocar as palavras na vertical, tá? Não ajuda em nada. Procurem melhorar isso também. Mapa de espaços livres muito bom, tá? Por favor, tenham uma atenção, a equipe de vocês aí, Misa, Ellen e Pedro, por favor, tenham uma atenção com a escala gráfica, tá? Evitar a escala numérica num trabalho que você vai projetar, que você vai compartilhar a tela, seja num escritório, né, seja apresentando para um cliente, seja na prefeitura, seja na comunidade onde for, não cabe a numérica, né? A numérica, gente, é só se você for desenhar ou se você for plotar, tá? Então, vamos ter essa atenção com isso, escala gráfica.
Todos os mapas têm que ter escala em norte, tá? Perfil das vias no Streetmix, ok, leitura urbana. Evitar também, gente, esses fundos de tela que não ajudam em nada. Você está colocando um fundo de tela ali. Esse fundo de tela está me ajudando na minha comunicação, tá? Eu estou falando isso porque vocês vão apresentar novamente, tá? Quer dizer, vocês vão apresentar novamente não só para a disciplina aqui, como também vocês vão apresentar novamente a vida inteira, né? A gente vai estar apresentando um projeto. Então, assim, sempre que você colocar um fundo de tela, pense, né? Analise se esse fundo de tela está te ajudando, porque às vezes não ajuda. Colocar legendas e fotos nos croquis, tá? Eu sei que teve um pouco da coisa do tempo e tudo, mas agora é o momento de ir resolvendo todas essas coisas, tá? Colocar fotos e coisas no croquis. Também, tá? A nota de vocês 8,5 por causa dessas coisinhas que vocês deixaram de colocar. Então, assim, como é o nosso critério? Nosso critério, assim, os trabalhos valem 10 e a gente vai tirando um pontinho, meio pontinho, por causa de algumas coisas que vai esquecendo ali. Lembrando, gente, mais uma vez para vocês, que essa nota não vai ser digitada, tá? Essa nota vocês têm chance de melhorar ela até o final, tá? Do trabalho, e só vai ser digitada a média. A primeira parte eu vou passar para vocês pelo Uniform Online, tá? Lucas, então, Lucas, o que eu senti no trabalho, tá? Você tá aí, Lucas? Ou saiu da aula? É bom saber, porque isso aí, se a pessoa não tiver, de repente a gente nem comenta, né? Bom, mas como tá gravando aqui, tá? Eu já vou deixar alguns comentários. Tem alguns trabalhos, né, como é o caso aqui, que assim, que eu sugiro, tá? Eu acho que o roteiro, gente, foi feito para ajudar todo mundo a montar esse trabalho. Essa metodologia não sou eu que estou dizendo, então, assim, a gente está buscando aqui vários teóricos para ajudar a gente na metodologia desse trabalho, tá? Para ajudar a gente a organizar isso. Então, assim, procura seguir um pouco mais o roteiro. Eu achei que o trabalho ficou um pouco solto. Sem ele seguir o roteiro, ele acaba ficando sem um arcabouço teórico firme, né? Você não sente ali no trabalho um referencial teórico forte, você não sente ali no trabalho o passo a passo da metodologia, que é o que faz qualquer pessoa entender o trabalho, não só quem é arquiteto ou quem está estudando arquitetura, tá? Então, mapa dos elementos, eu sei que você procurou aproveitar o que já tinha, mas assim, melhorar o acabamento, tá? Melhorar a inspeção gráfica. Todos os mapas precisam também ter escala em norte, tá? Uso ocupação do solo está bom, mas precisa de escala e legenda. As imagens não foram analisadas conforme o Lynch, também, isso acabou não contribuindo muito com o trabalho. Muitos mapas sem legenda, tá? O mapa dividido em dois, quando você foi mostrar ali, acabou também prejudicando a leitura, tá? Não fez perfil das ruas, então ficaram faltando algumas coisas ali no trabalho, tá? Tua nota para essa fase, 6,5, tá? Vamos aqui, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Cindy, tá? Cindy explicou as zonas, tá? Faltou os elementos da imagem da cidade, que é aquele mapa que você mostra os nodais, os marcos, tá? Mapa de uso do solo tem que se refazer, né? Também explicar um pouco melhor as zonas, tá? Então, elementos da cidade, outra coisa que eu anotei aqui, a gente procurar também a mesma coisa, um pouco também do que eu falei para o Lucas, tá?
voltar para aquele roteiro, gente. Aquele roteiro ali, ele não está à toa. Então, assim, precisa dar um retorno ali para que o trabalho tenha um pouco mais de sequência, para que o trabalho tenha um pouco mais de didática, para que o trabalho não fique tão jogado assim, tá certo? Mas, pelas coisas que você conseguiu fazer aí, Cindy, assim, a gente vai tirando mais os pontos pelas coisas que faltou, tá? Também faltou a análise mesmo do Lynch, dos 5 elementos, das 5 dimensões, tá? Então, nota 6,5, tá? Também, ok? Quem mais que tá aí para a gente falar um pouquinho aqui do trabalho, tá? Vitória, Gabriela e Juliana, tem alguém aí? Vitória, Gabriela e Juliana. Tá. Bom, alguns comentários aqui, a introdução, tá? Na introdução, gente, vamos procurar falar um pouco mais sobre o trabalho, tá? E a parte de história, vamos deixar para quando a gente já estiver falando um pouco do contexto, tá? A introdução fala um pouco dos objetivos, tá? Quando for falar do referencial teórico, é interessante inserir também algum conteúdo, tá? Melhorar a expressão gráfica, tá? Nos mapas, norte e escala, mapa dos elementos da cidade, inserir escala gráfica, é muito importante isso também. O mapa do curso do rio e canalização em aberto também inserir escala e norte, na verdade, isso vale para todos os mapas, tá? O mapa com setorização também, eu acho que precisa dar uma melhorada nesse mapa. Ao mapa da hierarquização viária, seria interessante também vocês consultarem as denominações oficiais, né, que são arterial, coletora, não somente o nome das ruas, tá? Eu acho também que faltou um pouco mais seguir o método. Mas vi que vocês fizeram o perfil das ruas no Street Mix. Eu acho que também investir um pouco mais em fazer croquis, tá? Eu acho que isso vale para todos os trabalhos, principalmente agora que a gente está entrando nessa fase de projeto. Achei que foi bom que vocês fizeram o quadro de problemas e potencialidades, tá? A sugestão, aumentar um pouco a área do parque, tá? E inserir legendas com os nomes das ruas nas fotos. Nota 7,5, tá? Então, assim, vamos falar um pouco mais agora. Eu queria falar um pouco mais, tá? Dessa parte que a gente está entrando, ok? Estão vendo a minha tela? Está compartilhando, tá? Ok. Então, gente, a gente está entrando agora nessa última fase de proposições, tá certo? Vou só abrir aqui para vocês aqui uma tela que eu queria falar um pouco mais disso, que eu organizei aqui para mostrar para vocês. Falando um pouquinho, tá, dessas condições projetuais, de como que a gente está nesse aqui agora. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou sem o microfone, eu estou só com o microfone do notebook. Precisava saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim, professora. Então, eu estava mostrando esse esqueminha, falando um pouco assim, mapeamento, história, literatura. Então, assim, se você não realizou essa fase da análise das 5 dimensões, quando for agora que a gente vai passar para essa segunda fase, aí o trabalho vai precisar de um pouco mais de sustentação, tá certo? Então, assim, eu estou aqui para ajudar vocês a fazerem isso. Então, se vocês estiverem com dificuldade, a gente pode, inclusive, aproveitar esse tempo da aula para fazerem isso, tá? E vocês trazendo imagens, trazendo perguntas, trazendo questões para a gente fazer. Então, assim, nessa fase agora que vocês apresentaram, tá? De análise e diagnóstico, vocês definiram problemas e potencialidades.
ok? Então, a partir desses problemas e potencialidades, tá? Vocês lançaram aí diretrizes e ideias, ok? E a partir dessas diretrizes e ideias, vocês vão lançar as ações projetuais. Que essas ações projetuais que a gente está conversando aqui, elas giram basicamente o quê? Em torno da implantação de um parque, ok? Então, eu separei aqui, né, nessa outra imagem, as 5 dimensões, tá? Então, o que que eu quero? Que a gente tenha uma relação, tá? Deixa eu sair daqui para poder aceitar o pessoal que está querendo entrar aqui na aula. Permitir. Vamos lá, então, para aquela tela, tá? O que que a gente está procurando fazer aqui, tá? Uma relação entre as 5 dimensões, né, que são vitalidade, sentido, adequação, controle e acesso, tá? Essas 5 dimensões com os problemas e potencialidades, as diretrizes e as ações projetuais. O que significa isso, gente? Significa que está tudo relacionado, certo? Então, eu vou ter problemas e potencialidades em vitalidade. Então, nesse nosso caso aqui, quais são os principais problemas que a gente vai encontrar? Problemas e potencialidades relacionados à vitalidade. A gente vai encontrar problemas relacionados à questão da água, né, a poluição das águas. A gente vai ter problemas relacionados à questão da vegetação. A gente vai ter problemas relacionados também, tá? Joia. Espero que vocês estejam vendo a tela, gente. Senão vocês dão um alô aí, porque na hora que eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat, tá? Mas então, até recomendo, tá? Mesmo a aula estando sendo gravada, gente, eu acho legal vocês pegarem um papelzinho aí e irem escrevendo um pouco, tá? Por quê? Porque na hora que você vai escrevendo, você já vai organizando ali seu pensamento, já vai fazendo um mapa mental, já vai fazendo um link ali com o seu trabalho, tá? Então, vamos falar de uma forma geral quais são esses principais problemas que a gente encontra, né? Então, vitalidade. Estou querendo relacionar isso aqui, tá, gente? Ó, quem chegou agora? Problemas e potencialidades, diretrizes e ideias e ações projetuais. Tudo isso aí tem que estar relacionado, tá, com isso daqui. Ok? Por quê? Porque é essa metodologia que a gente está usando. É isso que vai fazer a nossa ideia ter sustentação. Né? A nossa ideia ter, digamos assim, uma base, né? Uma base sólida que não é uma coisa que eu estou propondo do nada. Tá? Então, vitalidade. Problemas das águas, poluição das águas, né? Então, ao mesmo tempo que a poluição das águas é uma potencialidade, a presença da água é uma potencialidade, a poluição dessa água, né? Eu me confundi aqui na fala, mas no momento que eu encontro a potencialidade da presença da água, eu vejo na poluição da água um problema. E o que isso daí vai ser de diretrizes e ideias? Então, como diretrizes, a despoluição da água, né? E como ideias, a renaturalização do riacho. Então, qual vai ser essa ação projetual? Implantação de um determinado trecho do parque que vocês vão colocar em prática, tá? Então, ó, é tudo encadeado, tá tudo interligado. Sentido, né? Quando a gente fala de sentido, quais são os problemas? Os problemas geralmente de sentido são a ausência de comunicação visual, né? A ausência de uma ordenação paisagística, né?
de uma forma de implantação da vegetação, mesmo que o homem sempre goste de observar a natureza e veja ali na natureza um sentido, é muito difícil eu encontrar esse sentido quando o que eu observo está desorganizado, né? Eu não observo naquilo que eu vejo, naquela paisagem, sinais que comuniquem, né, ao meu intelecto, né, ao meu sentido, uma sensação, por exemplo, de acolhimento ou de que aquilo ali é uma natureza, uma coisa, digamos, atrativa. Então, a ausência de comunicação visual, né? Ao mesmo tempo, você vai encontrar ali na paisagem, por exemplo, você está ali na General Sampaio, uma rua caótica, né? Que a gente está cheio de caminhão, a gente está cheio de gente utilizando o espaço público das mais diversas formas possíveis, a gente encontra lixo, a gente encontra muita confusão, mas a gente vê ali no fundo as torres da catedral, quer dizer, então tem elementos na paisagem ali que me ajudam a dar sentido. O fato de aquilo ali ser uma área histórica, como vocês pesquisaram, isso também me ajuda a dar sentido. O nome, qual é o nome daquela rua? Então, assim, são nesses elementos que eu vou procurar o sentido, tá? Então, quais são os problemas e potencialidades relacionados a isso? Esses que eu acabei de falar, certo? Quando a gente está falando de adequação, né, eu coloquei aí um desenhando uma casa. Por que eu coloquei esse ícone? Porque a adequação tem tudo a ver com o desenho, né? Então, na hora que você está criticando ali a dimensão da calçada, a dimensão de um banco, a dimensão de uma parada de ônibus, ali é um problema de adequação. Problemas de adequação são problemas de design, de desenho, né, de projeto. Então, ó, é aqui que as coisas vão se relacionar, ok? Controle, né? Então, o que eu posso falar de problemas e potencialidades na dimensão de controle? Problemas é exatamente quando eu observo a falta de controle, ou quando, por exemplo, eu considero uma forma de controle que ela não é coerente com a utilização correta da área. Por exemplo, a presença de um estacionamento. Né? Então, se aquilo ali é para ser uma área de preservação, né? Se aquilo ali está dentro de uma zona de proteção, de uma ZEF, por exemplo, né? Numa zona especial de proteção histórica, paisagística, né? De patrimônio, tudo isso, aquilo ali precisaria estar sendo preservado, e, no entanto, não está. Então, tudo isso que está relacionado, tá, gente? A gestão, a zoneamento, como aquilo ali vai ser gerenciado, isso está relacionado ao controle, ok? Potencialidades em controle. Ah, eu encontrei ali a Unice, né? Eu encontrei ali a Anvisa, eu encontrei ali o CDL, eu encontrei ali o TCU. Então, a presença de instituições são potencialidades no sentido de parcerias para exercer esse controle, certo? Quando eu estou falando de acesso, aí eu estou falando do acesso universal, né? Não só de como chegar a esse local, mas como me deslocar a esse local, certo? Então, quais são esses problemas, né? Esses problemas e potencialidades relacionados ao acesso, eles são problemas também relacionados à mobilidade, tá? São relacionados à presença ou não de uma ciclovia. No caso do centro, a gente tem uma área que tem bastante serviço aí de mobilidade. Então, no geral, a gente, no quesito de transporte público, a gente pode até ter áreas boas, mas a gente não vai, talvez, ter tão boas na parte de calçada, na parte de acesso universal, na parte de rampas, tudo relacionado a isso. Então, assim, gente, para a gente conseguir fechar esse trabalho, que é o que eu quero que todo mundo faça com nota 10, a gente precisa trabalhar esses conceitos dentro
da montagem do projeto, tá? Então, assim, utilizar esses conceitos aqui na nossa montagem é fundamental para o meu trabalho ficar mais amarrado, tá certo? Ficou claro essa parte, gente, para vocês? Sim. Queria ouvir um pouquinho aí do que vocês queiram colocar. Sim, joia. Então, o ideal é que quanto mais vamos ter que apresentar, então, vamos ter que apresentar sim, né? No final do semestre, a gente vai ter uma outra apresentação, né? Eu vou passar as datas para vocês, tá, gente? A gente já recebeu aí uma previsão do calendário, mas bem tranquilo. Agora, tá? Nessa segunda fase, tá? Cindy, para responder aqui a tua pergunta, vocês vão, nessa segunda não, desculpa, tá, gente? Falei errado. Nessa terceira fase, que a terceira fase é o quê? Vocês estão entregando o trabalho completo, tá? Só que não vai precisar de tanto apresentação do diagnóstico, tá? O foco de vocês vai ser mais mesmo no que vocês estão mexendo, certo? Naquela área que vocês estão mexendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, com a telinha aberta aqui, de uma área, só para dar o exemplo, tá? Estão vendo essa minha área aqui? Aqui tem até uma área grande demais, né? Por exemplo, a Cindy, né, que está fazendo sozinho, o Lucas, que está fazendo sozinho, vocês vão estar trabalhando numa área assim. Então, é uma área dessa que vocês vão focar mais. E agora, o que a gente vai focar? A gente vai focar em pensar como que vão ser trabalhadas essas vias, tá? Que estão aqui no entorno da área que eu estou trabalhando. Então, aquele perfil que a gente fez do Street Mix, eu vou fazer que eu vou fazer agora com ele? Eu vou mostrar o antes e o depois. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui nessa quadra do meio, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, Heráclito Graça, Gonçalves Ledo e Nogueira Scioli. Então, essas três vias, por exemplo, eu vou mostrar se eu vou fazer alguma melhoria de calçada, né? Se eu vou colocar alguma coisa de comunicação visual, tá certo? Alguma coisa de mobiliário. E o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? O que eu queria, tá? É que vocês fizessem uma pesquisa de um mobiliário legal de um lugar que vocês encontrem, tá? Por exemplo, dá um exemplo aqui, eu tinha um arquivo aqui aberto para mostrar para vocês. Aqui eu estou dando um exemplo de um mobiliário, tá? Então, gente, ó, fazer uma tarefinha aqui com vocês que tá valendo um ponto extra, ok? Estão me acompanhando ali, gente? Estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, ó, quero que todo mundo pesquise um mobiliário, certo? De algum lugar, né? Vai pesquisar, se você conseguir descobrir quem é o autor e tudo, melhor ainda. Então, você pode pesquisar no Pinterest, você pode pesquisar no ArcDaily, né? Você pode pesquisar no... Qual é aquele outro que a gente sempre olha também? Bom, me fugiu aqui a memória. Mas onde vocês quiserem pesquisar, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem um mobiliário, tá? Pegue várias fotos desse mobiliário e desenhe esse mobiliário, como você acha que ele é, tá? Como que é esse desenho? Pode ser um desenho à mão livre, tá, gente? Pode ser um desenho totalmente à mão livre, pode ser um desenho no CAD, pode ser um desenho que vocês quiserem.
E aí, na nossa próxima aula, vocês vão mostrar isso daí, falar um pouco desses materiais, tá? Do que vocês escolheram, e mostrar isso, para a gente fazer a aula um pouco mais dinâmica. Então, por exemplo, eu estou mostrando esse aqui. Esse aqui é um banco, tá? Que eu coloquei aqui para ilustrar, certo? Para vocês. Esse banco, ele é um banco que ele tem dois apoios, né? Ele é um banco que utiliza aço e madeira. Tá aí o desenho dele, o perfil dele. Tem duas possibilidades dele aí, né? Com braço, sem braço. E aí tá o desenho dele. Então, ó, quem que fizer isso daí, tá? Para a próxima aula, tem um ponto extra ainda nessa média desse trabalho aqui, tá? Só que é para a próxima aula, ok, gente? É bem fácil a tarefa, tá? Pesquisar um mobiliário e trazer ele aqui para a aula. Você só vai compartilhar a sua tela rapidinho e dizer, ó, eu escolhi esse mobiliário aqui, por isso, tá? Trouxe ele aqui para mostrar para vocês e fiz o desenho dele aqui. Ok? A gente tem que desenhar, professora. Isso. Aí você pode fazer um desenho do jeito que você quiser, de lápis, de caneta, tá? Pode ser na mão, no caderno, você pode tirar uma foto do seu celular aí e compartilhar com a gente. Então, uma imagem que você vai pegar do Pinterest, o desenho dele. Para que serve isso, gente? Isso aí já é o quê? Já é um start para você ter uma inspiração para o seu, porque digamos o seguinte, tem esse mobiliário aqui. Ó, eu mudei se eu mudar de concreto, ou se eu mudar de aço para concreto, eu já mudei o mobiliário. Se eu mudar um pouco aqui o desenho na madeira, eu já mudei o mobiliário. Então, assim, esse exercício, né, é um exercício que vai ajudar todo mundo a ter ideias, ok? Não precisa ser banco, Lucas. Pode ser banco, pode ser lixeira, pode ser parada de ônibus, tá? Pode ser totem. Gente, totem de comunicação visual é uma coisa muito importante também, uma coisa que a gente tem muito pouco e ajuda você a saber que você está num parque, né? Você comunicar com as pessoas, tá? Então, tá valendo um pontinho extra aí, essa pesquisa rápida, com esse desenhozinho aí para a nossa próxima aula, que a nossa próxima aula a gente vai estar falando muito de mobiliário. Então, Misa, você vai pegar um que já existe, tá? Exatamente porque, qual que é a ideia? Você vai pegar um que já existe, pode ser que na hora que você está pegando esse que já existe, você já vai criar. Só que é o que você vai criar, você vai guardar para colocar no seu projeto, certo? Por enquanto, agora você vai mostrar um que já existe, que obviamente ele pode servir de inspiração para você, tá? Mas a ideia é a gente fazer aqui uma tarefa intermediária e que vai ser bastante inspiradora, né, para essa fase que vocês vão entrando agora de projeto, tá? Perguntas aí, gente. Mais o que eu queria falar, tá? Então, gente, falando um pouco mais, tá? Dessa amarração, tá? É isso que eu queria. Vocês pegarem as diretrizes de vocês, assim, olha, o que eu estou fazendo de diretrizes que vai melhorar a minha vitalidade, né? O que eu estou fazendo de diretrizes que vai melhorar o meu sentido? O que eu estou fazendo de diretrizes que vai melhorar a minha adequação? O que eu estou fazendo de diretrizes que vai melhorar o meu controle? E o que eu estou fazendo de diretrizes aí que vai melhorar o meu acesso, tá? Voltando aqui um pouco, né, falar um pouco dessa, vocês já passaram aqui dessa fase, né, da leitura urbana, então, a gente tem essa visão, né, dessa ecologia mental social,
e ambiental. Por que eu estou voltando nisso? Porque o meu projeto, ele vai ter que se encontrar com isso daqui, certo? Então, ser ético no trato das relações do projeto com o meio ambiente e a legislação vigente. O que eu quero dizer com isso? Né? O que fala a legislação vigente? O que meu projeto fala, né, com relação a isso? Observação e análise, né, do que existe na área, percepção e sensibilidade com as questões encontradas, perspectiva histórica, né, ser ético no trato das relações do projeto com o meio ambiente e a legislação vigente, certo? E aí vem esse plano de ação que é o projeto do parque. Então, gente, nós estamos tratando agora, certo, do projeto do parque. E é através desse, digamos assim, desse mapa de uso do solo que eu vou pegar aqui um mais fácil assim de entender, né? Desse mapa aqui de uso do solo que eu vou definir, certo? O meu projeto do parque na minha área, tá? Então, vamos aqui para uma determinada área aqui. Aqui eu tenho uma determinada área que eu já tenho até aqui uma definição de projeto. Mas digamos que eu não tenha ainda, certo, definida essa minha visão de projeto. Como eu vou fazer isso? O ponto de partida, muitas equipes já chegaram a fazer isso, tá? Mas o ponto de partida, nesse caso aí, né, é o nosso mapa de uso do solo. Por quê? Né? Aí talvez eu acho que seja o caso da gente ir para a área mesmo. Vamos aqui para a área. Deixa eu entrar aqui para vocês no mapas. Fortaleza. Tá? Vou entrar aqui no centro. Então, eu quero dar um exemplo mesmo da área real, que eu acho que fica bem mais fácil vocês entenderem. Tá? Muitas equipes, na verdade, já até começaram, né, a trabalhar com isso. Então, digamos o seguinte, tá? Minha área de escolha de trabalho foi essa área aqui, ok? Então, o que eu vou conseguir tirar aqui, o que eu vou conseguir aproveitar? Ó, veja só, aqui eu já tenho um estacionamento, aqui eu já tenho uma fachada do meu parque que ela pode servir para a Sena Madureira, né? Seria uma ótima fachada aqui, que ela dá para essa rua Sena Madureira, que é uma rua super importante, porque a rua Sena Madureira, ela vai fazer um link aqui com essa rua de pedestre, né? Tem um trecho aqui que é de pedestre, que é a Pedro Borges. Ela vai fazer um link aqui também com a Praça dos Leões, a Academia Cearense de Letras, que está aqui em cima, né? Então, assim, onde eu vou encontrando, certo? Onde eu vou encontrando esses estacionamentos, gente, ó, eu vou encontrando oportunidades, ok? Então, ó, eu estou vendo aqui de cima que eu já tenho aqui uma oportunidade incrível de parque. Travessa Patrocínio, né? Ó, olha só que oportunidade incrível de parque aqui. Então, ó, quem está trabalhando aqui nessa área, tem alguém que está trabalhando aqui nessa área, gente? Eu tô, professora. Ótimo, então. Ó, se você está trabalhando nessa área, você tem 3 fachadas já muito boas para o seu parque. Você tem uma fachada aqui na Melvin Jones, que você vê esse verde. Você tem uma fachada aqui na Sena Madureira e essa aqui na Pinto Madeira Enorme. Então, você pode ter um parque com um desenho bem orgânico,
tá? Que você pode entrar por aqui, sair por aqui, sair por aqui. Então, você já está aqui com a oportunidade de projeto de um conceito de uma quadra permeável, né? Que isso pode ser algo muito interessante. A gente tem poucos lugares assim aqui em Fortaleza. A gente tem uma coisa parecida aqui, né? Que você, por exemplo, aqui na Praça dos Leões, você tem uma quadra permeável também, porque é uma praça que você consegue passar por dentro e sair por essa outra rua aqui, né? Aqui você também tem umas chances assim, aqui na Praça do Feira. E aqui você pode ter uma chance também muito bacana, de parque aqui, parque aqui, parque aqui. Então, o seu parque, ele vai ter esse desenho todo orgânico, né? Então, digamos que se você pegar aqui o papel manteiga e jogar aqui em cima, né? Esse seu parque aqui já tem uma possibilidade de desenho todo orgânico. Ah, isso aqui eu vou derrubar, não vou derrubar. Aí você vai decidindo. Por isso que eu estou falando que o ponto de partida, tá, é o mapa de uso do solo. Então, é como se você estivesse inserindo aí nesse trabalho, no seu trabalho, o capítulo projeto, tá? Inclusive, eu vou até publicar para vocês hoje aquele roteiro já com essa atualização desse capítulo de projeto. Então, agora o nosso foco, digamos, quem está trabalhando aqui, né, no caso, quem está trabalhando aqui com essa área, o seu foco vai ficar todo aqui. Então, como que é a Rua Sena Madureira hoje? Será que tem alguma coisa que eu posso introduzir no perfil dessa rua que eu vou conseguir melhorá-la, né? Será que é o caso de introduzir uma ciclovia? Será que eu consigo introduzir uma calçada mais larga? Principalmente nesse lado de cá, né, que é o lado do parque. Pode ser muito interessante também. A mesma coisa. Professora, professora, Pode falar. em relação ao Parque da Liberdade, também seria uma possibilidade de fazer essa conexão? Em relação ao Parque da Liberdade, você também teria uma possibilidade aqui, né, de fazer uma conexão. Observe que bem nessa esquina você tem um supermercado, né? Então é um pouco complicado de tirar esse uso aí, porque mal ou bem está cumprindo a função social. Aquela pergunta, né? O que é cumprir a função social? É estar utilizando, tá dando emprego para as pessoas, né? Então, essa área não está parada. É bem diferente do estacionamento, que a gente sabe que a maioria não é clandestino, a maioria não paga nem imposto, não fornece nota fiscal. Isso é praticamente um serviço aí clandestino e que, se eu estou numa área de interesse ambiental, é óbvio que isso aí não tem nem o que pensar. O estacionamento ele pode ficar em outro lugar. Eu não posso não ter nem o que pensar com relação a isso. Então, com relação a esse link aqui, eu acho muito interessante que vocês pensem nisso, tá? Esse link aqui, ele precisa ser estabelecido através das ruas, que são as interligações do sistema. Já que dentro do parque você não pode mexer muito, tá? Aliás, dentro do parque você não vai mexer nada. Esse parque, ele, na verdade, ele já tem um projeto de revitalização, tá? E ele é patrimônio também. Então, você vai procurar introduzir, talvez aqui, uma faixa elevada, tá? Que vai ser interligada diretamente com o pórtico aqui desse parque, né? Você vai criar aqui, né? Isso aqui é a fachada, né? Do parque. Você tem um pórtico aqui de entrada, tá? Então, esse pórtico aqui já existe. Talvez o que fosse interessante
é eu ter aqui nessa ó, interligação um sinal exclusivo de pedestre, né? E uma fachada alta. Então, isso estaria o quê? Isso estaria nas minhas diretrizes de acesso, né? Melhorando o meu acesso e melhorando a minha interligação do sistema. Então, se eu estou pensando como sistema, eu estou pensando de forma ecológica, né? De forma ecosófica, né? Aquela filosofia de que tudo precisa estar interligado, né? Olha, gente, essa foto aqui, ela, apesar de estar aqui em 2020, isso aqui é da época que estava sendo construído, antes que tem a grua aqui. Então, você pode estar observando essa sua área ó, de diferentes ângulos. Aí, ó, opa, estacionamento aqui que eu posso ganhar, opa, mais uma área aqui que eu posso ganhar, né? Olha só aqui, né? Então, eu vou tendo aqui várias possibilidades de desenhar esse meu parque, né? Ok? Alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida? Quer falar que alguém quer mostrar alguma coisa da sua área para a gente dar como exemplo? Fazendo um compartilhamento só da sua área de trabalho? Tá. Então, assim, vamos manter esse foco, tá, gente? Agora na área de trabalho, só naquela areazinha lá mesmo que eu estou trabalhando, né? Que eu estou usando essa área aqui como exemplo, que é uma área pequena, mas eu gosto muito dela, porque ela tem muito potencial e ela é uma pedra bruta aqui, né? Para ser trabalhada. Então, muita coisa aqui, tá? Muito interessante, que eu posso ir vendo aqui, de vários ângulos, tá? Observem a sua área de vários ângulos, veja o que pode ser melhorado nessas ruas, tá certo? E é agora aí que a gente vai entrar nessa fase de realmente intervenção na paisagem, tá? Então, gente, vou colocando aqui no chat, tá? Só para ficar registrado, pesquisa sobre um mobiliário, tá? Um elemento do mobiliário urbano, pesquisar local, foto, materiais. Ah, encontrei um aqui muito interessante que eu gostei, mas não sei de quem é. Tudo bem. E desenhar, tá? Você apresentando isso na próxima aula, você ganha esse seu ponto extra. Queria ouvir um pouco mais de vocês, queria que alguém mostrasse aí uma área do seu trabalho. Professora, a minha área é exatamente essa que a senhora já falou, então. Ah, legal. Então vamos voltar aqui para ela. Então, uma coisa interessante, Manuela, da gente estar fazendo essa observação sempre de vários ângulos, né? Seja qual for a área que você está estudando. Essa aqui, a gente tem várias possibilidades aqui, né? De áreas que você vai assim, prioritariamente logo, tá, gente? Isso vale para todas as áreas. Estacionamento não tem nem o que pensar.
já é a área que eu vou ganhar para o meu parque. O resto das áreas, aí é aquela ideia, tá? É aquela ideia do passeio virtual mesmo. Quer dizer, eu vou colocar o meu observador aqui, tá? E eu vou realmente andar pela área para saber se tem alguma coisa abandonada, tá? Alguma coisa aqui que eu posso tirar. Aí é a decisão de projeto que você vai tomar, tá? É porque algumas empresas colocam aqui umas uns tags, né? Aqui. Ó, essa outra área aqui é muito interessante também, gente. Olha só que bacana isso aqui. Olha só que interessante isso aqui. Já tem praticamente com a entrada do seu parque pronta aqui. Pronta que eu falo assim, você tem essas duas carnaúbas aí que ajudam, meio que cria um ponto focal aí, né, para essa entrada, né? Acabou aparecendo aqui a propaganda de uma empresa, mas então, a ideia é essa, focar, tá, agora, nessa minha área de estudo, e eu vou estar agora com esse foco muito direcionado para cá, tá? Então, pegar isso em planta, desenhar, mostrar como é hoje, o que que sai, o que que entra. Aí você vai ter uma planta de remoção, né? Depois da planta de remoção, você vai ter a sua planta de proposta de o que a gente está chamando aqui, né, de um trecho do parque do Iate Pajeú, ok? Alguém mais quer mostrar alguma área da área assim, que está trabalhando, que a gente poderia usar como exemplo? Eu vou mostrar uma outra área aqui. Uma outra área bem interessante, né? Que eu estou vendo que tem muita gente trabalhando aqui pro lado de cá, tá? Que depois já do Manuel. Né? Então, aqui, ó, a mesma coisa, tá? Eu vou me aproximar da minha área, eu vou procurar, né, ver tudo que eu tenho em volta dela. Alguém está trabalhando nessa área aqui? Não. Vou procurar ver tudo que eu tenho aqui em volta e a partir disso daqui, né, eu vou trabalhar com um mapa de uso do solo e já começa a aparecer aqui o desenho do parque, certo? Também tem muita área interessante, tá, gente? Muita área bacana, tá? Que pode ser trabalhada, tá? Inclusive, muita área verde também. Ninguém quer colocar, perguntar alguma coisa. Vou escrever aqui errado materiais. Fotos, materiais, utilizados, tá? E desenhar, tá? Procure trazer isso, eu vou trazer também alguns exemplos, tá? Na próxima aula. E aí a gente vai tirando as dúvidas, ok? Alguém quer colocar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa para falar?
Certo. Então, certo, gente, tá? Assim, o que eu tinha para falar hoje é mais assim com relação a dar um retorno para vocês, tá? E já começar a dar esse pontapé inicial para essa fase agora, que é mais de projeto agora, né? A gente não está mais falando em diagnóstico. É importante trazer essa relação, né, lá do diagnóstico, para a gente não perder, né? Para a gente não perder a base, para a gente não ficar achando que é tudo porque eu acho, porque eu quero fazer um projeto do nada. Não. Esse projeto ele parte de um diagnóstico. Então, assim, quem não fez esse passo a passo do roteiro, procura retornar lá para fazer, tá? Porque a gente está apresentando isso aqui como uma metodologia mesmo de projeto, tá, gente? Como algo necessário, né? Como algo que precisa ser feito e como algo que vai dar qualidade, né? Vai dar uma qualidade maior aí na nossa intervenção, tá certo? Quem quiser colocar alguma coisa, né? Eu te respondi já, né, Misa? Se tem que pegar um que já existe ou pode criar. Nesse momento é um que já existe, tá? Nesse momento é para você pegar um exemplo do que já existe. Exatamente para quê? Para você poder criar, ok? Então, gente, vou me despedindo de vocês aqui por enquanto, mas eu estou online. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa no WhatsApp ou no Info Online, eu estou por aqui, tá bom? Um abraço aí para todos vocês e até mais.